tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, público que nos assiste aqui na 20ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Presentes eu, vereador Nicola Martins, presidente, vice-presidente Juarez, secretário Júlio Kaminski, além dos membros Antônio Manuel, Jair Alexandre, Obadias Benones e a ilustre presença do vereador Zairo Casagrande, que acaba de adentrar ao plenário. Vamos aos 6 projetos em análise na nossa comissão hoje, secretário. Parcial ao PL 44/2023, vereador Emanuel Rosengue, autor do veto, Prefeitura Municipal. Institui o Programa Permanente de Políticas Públicas de Álcool. Não, pode, desculpa. Pode falar? Não, fala. Presidente. Fala, presidente. O vereador Obadias me fez um questionamento sobre regimento, mas então conclua a leitura e depois a gente coloca. Ok. Institui o Fórum Permanente de Políticas Públicas de Álcool, Produtos Fumígenos, Outras Drogas e Outras Dependências, FOMPAD, no município de Criciúma e da outras providências. O parecer foi de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa e está com o relator, o vereador Obadias Benones. Antes de passar a palavra para o vereador Obadias, a pergunta que o vereador Obadias me fez fora do ar, Ramires, ainda é possível permanecer mais uma semana com esse projeto ou não? O prazo está esgotado a qualquer momento, mesmo, seguindo o precedente que nós criamos aqui na comissão em outros projetos. O senhor até pode permanecer mais uma semana, desde que não esgote o prazo, ou que o líder do governo não peça para ser incluído na ordem do dia, porque daí vai ter que ser automático pelo presidente, porque o prazo de comissão já foi esgotado. Vereador Obadias, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres membros desta comissão. Eu até fiz essa pergunta off aqui ao senhor, para ver qual que seria o nosso... Teria mais algum tempo para a gente poder construir isso junto ao proponente. Entretanto, eu vejo legalidade na questão do veto, não tem isso como relator, dou pela legalidade do veto, né? Sou vereador secretário dessa comissão, a admissibilidade do veto, isso, né? E diante da colocação e daquilo que o Poder Executivo trabalha na questão do veto parcial, que são pelo menos 2 artigos aqui, também analisando profundamente essa questão, vejo legalidade para vetar esses 2 artigos. Até tive uma conversa com o vereador Zairo sobre essa questão, porque acaba sendo uma iniciativa do Poder Executivo trabalhar em 2 artigos que ele tem, que foi a causa pela qual o Poder Executivo vetou parcialmente esse projeto. Então, senhor presidente, eu queria até esse tempo para poder construir, ver uma brecha para a gente poder ver se poderia levar isso para uma discussão maior ao plenário, mas eu, diante do que eu tenho e do tempo e dos argumentos colocados e diante do nosso regimento interno, eu sugiro para que a gente possa manter o veto parcial do projeto PL 44. É isso, né? PL 44, exatamente. Só fazendo um destaque que a assessoria da mesa fez para mim aqui agora, artigo 228 do nosso regimento interno, parágrafo 2º, diz o seguinte: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso e de alínea, devendo cada qual ser protocolado separadamente. Então nós temos uma ilegalidade formal em relação a esse veto parcial encaminhado pelo Poder Executivo, porque ele dá um veto parcial de 2 parágrafos. Então teriam que ser 2 mensagens de veto, uma em relação a um parágrafo, outro em relação a outro parágrafo. O que diz o nosso regimento interno é isso, alertado pelo nosso assessor da mesa. Até fica para o vereador Toninho esse pedido para que a gente possa fazer essa comunicação entre Câmara de Vereadores e Poder Executivo. Até eu vou fazer diferente, eu vou solicitar para que a mesa diretora peça à presidência para encaminhar um ofício ao Poder Executivo, a pedido da CCJ, informando sobre esse artigo, para que os próximos vetos, que tiver mais de um artigo, ou mais de um parágrafo, ou de alínea, venham da maneira correta. Pode ser, Ramires? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Então, eu, como relator desse veto parcial, presidente, o que a assessoria da mesa me sugere nesse momento, diante
desse fato que nesse momento desconhecia, né? E a gente está dando um parecer, como é que a gente procede nessa situação. A mesma questão de ordem você deu ao vereador Júlio Kaminski, secretário, antes dessa análise. Mas, o senhor presidente, essa questão de ordem é o seguinte, eu acho que nós temos um erro cometido pelo Poder Executivo na remessa e na forma com que ele manifesta o veto. Eu acho que, antes de mais nada, nós temos que votar ao veto, porque ele já foi protocolizado nessa casa e temos que encerrar esse caso. E aí nós temos que cumprir o regimento, que aí o nobre relator precisa cumprir o regimento. Se não veio na forma, ele tem que ser absolutamente rejeitado. Ele não está preenchendo os requisitos legais. Eu acho que a comunicação é para os próximos, perfeito. Só que nós temos que votar neste caso aqui. Eu não tenho como devolver, pedir para ele alterar uma coisa que nós já estamos no prazo de cumprimento dele. Então, veja bem, então nós temos que julgá-lo da forma que está pelo regimento. Se o regimento não está, se não foi contemplado pelo regimento, existe um erro formal. Ponto. Ou seja, o executivo perdeu a possibilidade de resolver a questão. Ela tem que resolver para os próximos, de acordo com oficiando o regimento. Neste caso, não. Neste caso, se ela aí eu vou até dar uma lida, mas a nossa assessoria sempre foi muito competente, né, e precisava ter vindo separadamente, vereador Toninho. Tá? Então, eu acho que é uma questão regimental. Infelizmente. Tá? O erro não é nosso, o erro veio de lá. Nós não temos que acertar o erro, senão nós vamos continuar abrindo precedentes, aliás, já abertos nos vetos anteriores, obviamente. Né? Tá? Só para então, já foi contextualizar. Perfeito. Então, em relação a essa questão de ordem, nós temos duas opções, né? Encaminhar da maneira que nós tínhamos a possibilidade de encaminhar, né? Dar o projeto ou pela legalidade ou pela ilegalidade do veto e mandar para plenário, ou dar pela ilegalidade do veto por conta dessa questão do 228, do artigo 228, vereador Obadias Benones. Se nós temos que seguir a linha, diante do que eu estou ouvindo aqui, e a mesa nos traz essa informação, repito que eu não tinha essa informação, a gente teve muitas mudanças no nosso regimento interno. Nesse caso, eu sigo a fala do vereador Kaminski, secretário da mesa, que está como ilegal. Né? Não tem como a gente, com certeza. Está sem som, vereador. Vereador, obrigado pela sua parte. O que eu estou dizendo para o Ramírez é o seguinte: verifica a lei orgânica. Entendeu? Porque isso aqui é regimento nosso. Vamos seguir a lei orgânica, que é a nossa Constituição local. Então, ele analisa, né, acho que é bom até passar esse aqui para depois a gente retornar, senhor presidente. Eu creio, até para dar mais segurança jurídica para o senhor ao relatar. Eu quero colocar, então, em votação a inversão de pauta, colocando a discussão e votação do veto parcial número 44 para o último item da pauta do dia de hoje, para que a gente possa ir fazendo essa análise durante a nossa sessão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A inversão de pauta. Aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 2 e aí voltamos ao veto parcial ao final. Pode ser? Combinado. PL 53/2023, autor Manuel Rosengue, que cria programa de incentivo à implantação de hortas. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica. Relatoria do vereador Obadias Benones. Só pedindo escusas aos senhores, porque é o PL 53 que cria programa de incentivo à implantação de hortas, exatamente. Esse sim, presidente, eu vou ficar mais uma semana com esse projeto. Tenho algumas dúvidas em relação a isso, mesmo dado pela legalidade e constitucionalidade desse projeto, estou lendo e estou com algumas dúvidas em relação a isso, por isso estou com a conversa com o proponente da matéria. O projeto permanece com o relator. PE 69/2023, autor prefeito municipal com pedido de urgência, altera o parágrafo único do artigo 1º, do artigo 3º e o artigo 3º da Lei 6.860, de 6 de abril de 2017, e da outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, e o relator Júlio Kaminski. Com a palavra, vereador Kaminski. Senhor presidente, não vou nem abrir a lei aqui, mas na realidade isso aqui faz um ajuste em relação à notificação, em relação aos terrenos, né, que estão com mato, as pessoas não cuidam, não limpam, muito a ver com o projeto do vereador Manuel Rosengue, lido anteriormente,
E vejo que isso, acho que exaure alguns questionamentos acerca da notificação, da forma como você intima as pessoas a fazerem a limpeza e não estão apondo a sua assinatura na medida da notificação. Ou seja, ela ocorre por edital, deixa de abre mão de algumas possibilidades, inclusive de WhatsApp, que também hoje o próprio STF prevê essa citação, né, a citação para o STF, então eu não vejo problema nenhum, inclusive um assunto que a gente tem tratado muito com o DETRAN, na forma com que eles vêm abordando as pessoas que estão respondendo por processo de suspensão de carteira. Então a gente tem falado muito nos processos que a gente tem encaminhado também via escritório, para a utilização do WhatsApp, assim como faz o Poder Judiciário. Então eu dou pela legalidade, reconheço o pedido de urgência, e gostaria, sinceramente, senhor presidente, que encaminhasse para obras e fiscalização, senhor presidente. Aliás, é uma situação que nós já discutimos, né? Eu acho que nós temos que resolver de uma vez, senhor presidente, é de começar a repassar, por prerrogativa dessa comissão, a todas as comissões, e o que eu faço agora, retificando o pedido anteriormente, para que passa para todas as comissões, para que todos os vereadores das comissões tenham conhecimento real dos projetos que tramitam nessa casa, senhor presidente. Parecer de legalidade e constitucionalidade encaminhando a todas as comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PS 70/2023, autor prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo, que inclui o plano de rodoviário municipal, trechos de rodovias estaduais localizados no município de Criciúma, e estabelece outras providências, pelo parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa, e a relatoria com o vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, vereador Zairo. Bom, então são trechos de rodovias da SC 108, da SC 443, da SC 445, no acesso da Avenida Gabriel Zanetti. Enfim, são vários trechos de rodovias que estão no plano rodoviário estadual e passarão para o plano rodoviário municipal. Então, a nossa Constituição, senhor presidente, boa tarde, vereadores, ela estabelece no artigo 30, inciso 1º, que é competência privativa do prefeito legislar sobre assuntos de interesse local. Neste caso, por se tratar de inclusão de trechos de rodovias estaduais no plano rodoviário municipal, trata-se de assunto de interesse local. Já o artigo 50, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, institui a competência privativa do prefeito em dar início ao processo legislativo, o que também o autoriza a dar início ao presente projeto. Também nos incisos 2 e 6º, sobre a capacidade do Executivo na direção, na organização e no funcionamento da administração municipal. Em análise ao projeto, verifica-se que o mesmo verte sobre matéria de competência do município, em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, e no artigo 50, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, encaminho o presente relatório com parecer de legalidade e constitucionalidade, devendo ser encaminhado à Comissão de Obras. Parecer do vereador Zairo Casagrande, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando à Comissão de Obras em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PS 71/2023, autor prefeito municipal de Criciúma, com pedido de urgência, denomina Ademiro Gione, o viaduto localizado na rua Virgílio Conte, que liga os bairros Ana Maria e Cristo Redentor do município de Criciúma. Parecer de legalidade e constitucionalidade dessa casa, e o relator é o vereador Pastor Jair Alexandre. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, meu boa tarde, shalom a todos. Shalom. Fico honrado quando o secretário intitula Pastor Jair, fico muito honrado pela palavra antes, pastor, né? Boa parte do pessoal só me chama como Jair, mas desde o início... Pastor, senhor, né? Pastor, então, como está previsto aqui, é um reconhecimento... Exato, até porque a minha função legislativa, desde o início, intitulei Pastor Jair. Né? Sim, então, fico feliz um pedido que é feito pela mesa, inclusive, para que cada um diga qual é o nome que gostaria de ser intitulado nessa casa, né? Não só nessa casa, como a minha campanha eu fiz em torno eu falei do título. Lá no início
Lá no início utilizava-se Nicola Hilário Martins e eu solicitei que fosse colocado só Nicola Martins. Eu acho que é uma prerrogativa que todos nós temos e Vossa Excelência gosta de ser chamado. Gosto mesmo, tenho orgulho. E faço questão de sempre colocar como pastor Jair Alexandre, tal qual o vereador Camisa. Tá. Mais uma vez menciono com alegria aí o secretário e vereador Júlio Camisa. Obrigado. Shalom a todos. Eu estava vendo o histórico desse cidadão que foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito interino, empresário, e nos deixou cedo, né? Com 65 anos de idade, mais ou menos em torno. E então, esse projeto de lei, o PS 71, tem como denominar o nome Ademiro Jone, o viaduto entre Ana Maria e o bairro Cristo Redentor ali, na rua Virgínio Conde. Então, a assessoria jurídica da casa deu pela legalidade e constitucionalidade. Eu também vou no mesmo caminho, senhor presidente, dando pela legalidade. E eu só não sei para onde devo encaminhar, se é direto ao plenário, até está com pedido de urgência aqui, né? Plenário? Direto ao plenário, então, senhor presidente. Ok. Então, em discussão, parecer do vereador Pastor Jair Alexandre pela legalidade e constitucionalidade e encaminhamento ao plenário. Em discussão. Eu sigo o pastor, tá? Jair Alexandre. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. P-32, 2023, autor prefeito municipal, também com pedido de urgência, autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente a prestação de serviço, colocação de lajotas e meio-fios ao Esporte Clube Metropol e da outras providências, parecer de legalidade constitucional pela assessoria jurídica da casa, e o relator, vereador Juarez de Jesus. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Então, eu gosto que me chame de Juarez de Jesus. Respeitando a opinião do pastor Jair Alexandre. Também sou pastor e optei por um caminho diferente. E não me envergonho de ser pastor, não é isso. Mas, no meu entendimento, quando nós começamos a trabalhar na questão da política, eu preferi deixar de fora o PR e assumir a minha condição de um cara do social. Esse foi o caminho, e eu respeito, acho bonito também da sua parte de valorizar isso, mas eu particularmente achei melhor ir por um caminho diferente. Eu gosto quando me chamam de Juarez de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem dúvida nenhuma. Projeto PS 72/2023. Autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente a prestação de serviço para colocação de lajota e meio-fios ao Esporte Clube Metropol e das outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder gratuitamente ao Esporte Clube Metropol, localizado na rua Manuel João Machado, 1471, bairro Metropol, prestação de serviço através de colocação de lajotas e meio-fios na quantidade de 1.000 metros quadrados. O parágrafo único, o valor da prestação de serviço foi avaliado em R$10.000. O parecer é pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Parecer do vereador Juarez de Jesus, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhamento à Comissão de Fiscalização, em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu vou retornar ao ao veto parcial do PL número 44. Na nossa lei orgânica, artigo 35, parágrafo 2º, diz que, artigo 35, o projeto de lei aprovado será enviado como autógrafo ao prefeito que, aquiescendo, concordando, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º.
O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Na lei orgânica não trata sobre a necessidade ou obrigação de mandar em projetos separados, em mensagens de veto separadas. A lei orgânica não trata sobre isso. No entanto, o regimento interno trata. O regimento interno suplementa a lei orgânica neste caso. Então, o regimento interno não está em contrariedade com a lei orgânica, ele está apenas suplementando e complementando o que já está na nossa lei orgânica. Sendo assim, o meu entendimento, e aí depois eu vou abrir aos senhores para discussão, o meu entendimento é que há ilegalidade no veto. O meu entendimento particular é que há ilegalidade no veto em relação a isso. Como sugestão ao plenário, e aí o relator pode tomar essa decisão. Nós podemos permanecer com esse veto ao senhor mais uma semana, até mesmo para analisar, porque ainda temos o período de 30 dias em relação ao protocolo deste veto. Quero colocar o assunto, não o relatório do vereador Obadias, mas o assunto em discussão com os senhores. Vereador Kaminski. Senhor presidente, vamos lá. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará na sanção. Não é o caso, né? Até porque ele se manifestou. Ele teve a ciência dele, na realidade, né? O veto será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só devendo ser rejeitado pela maioria absoluta. Ok? O veto, ok. Depois aqui embaixo. O senhor já leu ali o complemento. Vou aqui, ó. Para assegurar o complemento, né, o suplemento do parágrafo que trata a lei orgânica. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, devendo, que é o complemento, né, devendo cada qual ser protocolado separadamente. Aí depois diz lá embaixo o artigo 31 do regimento. Será votado em separado o veto parcial de duas ou mais partes do projeto. Então, senhor presidente, eu creio, né, secretário, dá uma parte. A minha modéstia na interpretação é que ele realmente está ilegal. Eu acho que esses cuidados já deveriam ter por parte do Executivo em relação a isso, mas essa casa deve, a si mesmo, né, mandar um ofício informando as alterações que ocorreram para que tomem ciência, né, ou depois não seja arguído aí a ignorância da lei. Bem como eu solicito que seja encaminhado um memorando interno no nosso sistema Legisoft à assessoria jurídica da casa, alertando sobre esse procedimento. Porque se a assessoria jurídica da casa tivesse noção desse procedimento, o parecer interno do veto deveria ser pela ilegalidade, não pela legalidade. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Para que fique claro a leitura agora do secretário, né, mais uma vez, é importante essa nossa discussão aqui, vereadores, e era importante todos nós se manifestar, porque acredito que nós vamos ter esse tipo de situação mais para frente. Pelo que eu entendi, Ramírez, que é o nosso assessor da mesa, suponhamos que eu tenho um veto aqui do artigo 3º e o veto aqui do artigo 4º. Então, eu vou dar um parecer do veto do artigo 3º, votamos esse veto, a legalidade, e o segundo na mesma situação. É isso, senhor presidente? Perfeito. Dois vetos. Duas veto votações, 1, então. Veto parcial 1 ao PL 44, veto parcial 2 ao PL 44, que podem ter o mesmo relator ou não, depende da mesa diretora da CCJ. Então, senhor presidente, tem duas situações que eu queria ouvi-los, até os mais experientes aqui, até para a gente fazer jus e respeitar o nosso regimento interno. Tem um caminho da ilegalidade. Infelizmente, nós estamos nesse caminho da legalidade. Mas está lido do governo, é importante a gente estar ouvindo para que a gente possa votar e ver o que nós vamos fazer daqui para frente, ou nesse próprio projeto que nós temos para vetar ou não, enfim. O vereador Toninho pediu uma parte. A palavra do vereador Zairo e depois o vereador Toninho. Toninho pediu antes, então, primeira palavra, vereador... Perfeito. Primeiro o vereador Zairo, depois o vereador Toninho.
as mudanças que houveram no regimento interno, elas poderiam ser de conhecimento de todos os poderes, né? Seja o Poder Judiciário, seja o Poder Executivo. Eles poderiam estar cientes dessas mudanças. Não sei, ao término dos trabalhos, que tipo de divulgação a Câmara, como fez essa divulgação. Talvez, mas diante da existência do regimento interno, que configura essa ilegalidade, eu acredito que nós devemos, neste caso, votar pela ilegalidade, e sim informar ao passo das mudanças para as próximas situações. Com a palavra, o vereador Toninho Lembralite. É justamente isso que eu ia falar, presidente, que talvez até o passo municipal, o executivo, não tenha nem conhecimento dessas alterações do regimento, e que deveria, né, ter o conhecimento, até porque essa casa deveria enviar ao executivo as informações que necessárias, que foram feitas da mesma forma que vem a lei orgânica para essa casa. Então, mas como existe um regimento e nós temos que cumprir o regimento, vamos fazer o seguimento dele, mas a partir desse momento nós temos que nos próximos já encaminhar para conhecimento do regimento nosso da casa ao executivo, né? Eu penso dessa forma. Uma questão de ordem. Com a palavra, o vereador Kaminski. Assim, para dizer, até para responder para o vereador Zairo, todas as leis elas entram em vigor de acordo com o último parágrafo, quando estabelece ou na publicação, ou no prazo de 90 dias, ou 180 dias, depende. Todas as leis têm, no último parágrafo, onde ela fala, aqui tem uma aqui, artigo 5º de uma lei que eu estou olhando. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Toda vez que tu dá a publicação no Diário Oficial, ela entra em vigor. O regimento interno, todas as alterações, também passam pelo mesmo processo de publicação, de publicidade. Perfeito? Ou seja, nós não temos a obrigação nenhuma de levar o conhecimento de A ou de B, uma vez que as próprias leis, por si só, elas já são publicadas e automaticamente as pessoas devem tomar conhecimento. É claro que é difícil tomar conhecimento de tudo, só em Criciúma nós temos mais de 8.000 leis, a gente sabe disso, as dificuldades que é aquela história de nós não podemos declarar o desconhecimento da mesma. Claro que é difícil guardar essas coisas, não resta dúvida. No entanto, eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Quando a gente está falando de avisar o executivo, né, o vereador presidente, a ideia é justamente para que se faça apenas um gesto, porque não há necessidade de fazer isso. É um gesto que a casa está fazendo para que nessa discussão não se perpetue aí, fica, né? Enfim, só por isso. Mas, na realidade, não existe a obrigação para isso. O que nós estamos fazendo é esse gesto apenas, então, somente. Porém, eu acho que a gente tem que deixar claro, o regimento interno estabelece assim, porque houve um complemento do artigo que trata a lei orgânica. Artigo 35 da lei orgânica. Que é o 35, onde ele para exatamente quando se pede as alterações parciais até as alíneas. O complemento nosso foi que, para apreciação nossa, deverá ser mandado os vetos parciais em separado, em vetos apartados, justamente para que, de repente, eu possa concordar com isso, você pode concordar com outro, justamente por essa razão. Né? Então, existe essa questão. Porém, eu sempre falo que um veto parcial, ele descaracteriza todo um projeto de lei. Qualquer projeto parcial ele descaracteriza, especialmente nesse caso, onde ele tira o meio do processo. Então, ou seja, votando a favor o veto, nós descaracterizamos, não tem mais sentido a lei. Não tem mais sentido. Aquilo que o prefeito sempre pede para os vereadores. Então, em alguns projetos, então não façam emendas, pelo amor de Deus. Então, quer rejeitar, rejeita, mas não faz emenda, porque tu vai acabar com o projeto. É a mesma coisa. Se tirar, votar parcialmente, vai descaracterizar. Eu não estou falando de mérito, eu estou falando de admissibilidade real. Então, essas coisas a gente tem que avaliar bem. Perfeito? Só uma questão de argumentando tanto. Com a palavra, o vereador Toninho, e depois o vereador pastor Jair Alexandre. Essa explanação feita pelo vereador Kaminski aí, claro, é um entendimento e corretamente, porque se descaracteriza realmente a partir do momento que tu vota parcial. Mas então nós já cometemos erros nessa casa. Já? Anteriormente teve vetos aqui que nós aprovamos, no caso mantivemos o veto e foi desta maneira, parcial e de vereadores que estão aqui nesse momento aqui.
que veio o veto e foi parcial e nós pegamos e mantivemos o veto. Não, Mas aí é que está a situação, vereador Presidente. Toninho. O veto parcial, se ele está destacando somente um artigo, e suas alíneas e tudo mais, ok, a gente não cometeu nenhuma ilegalidade. Esse projeto em específico é um projeto que ele trata de mais de um artigo nesse veto parcial. Não é o veto parcial de um artigo só. Eu falo, por exemplo, do projeto do vereador Obadias, do projeto que eu também, a gente derrubou o veto em plenário, dentre outros, foram de um artigo daquele, ou um parágrafo daquele projeto em específico. Mas sem problema, né? Como o vereador Kaminski disse, nós não temos, e o prefeito também fala, nós não temos compromisso com o erro, né? Se a gente errou, a gente ajusta e arruma daqui para frente. Vereador Pastor Jair Alexandre. Então, senhor presidente, é bom ouvi-los, né? Essa informação que o vereador secretário Júlio Kaminski trouxe é muito importante para nós. Talvez essa informação teria que vir até do jurídico dessa casa, porque passou pelo jurídico, né? Concordo com o Vossa Excelência, presidente, quando falou que essa informação deveria partir do jurídico, né? Talvez por um acaso, o secretário percebeu esse erro, não deixa de ser um erro, né? Se é uma ilegalidade, é um erro, né? Então, com certeza, esse veto parcial deve retornar ao Executivo para que eles façam esse movimento e corrigir esse erro, né? Separação de dois artigos. Eu nunca imaginei isso, viu? Eu concordo, já estou aqui indo para 7 anos aqui na casa. Nós nunca levantamos essa situação. Talvez pelo fato de eu nunca trabalhar também na CCJ, né? Esse ano foi o primeiro ano. Vossa Excelência já estavam antes na CCJ, né? Mas se foi a alteração novo. agora, Sim, então? Foi a sim. alteração agora, nesse regimento? Foi a novo. partir de agora, Sim. então? Desse ano. Certo. Justamente Desse ano. com a ideia de, quando vier vetos parciais de mais de um artigo, debatê-los Certo. em separado. Veio com esse objetivo, nesse novo regimento interno. E agora nós estamos percebendo essas situações, tanto que já tivemos aquela reunião para falar sobre algumas alterações nesse novo regimento Não. interno. Tranquilo, senhor presidente. Vereador Obadias Benones. Senhor presidente, Depois então, o cara com essa consegue situação, mesa diretora e o nosso assessor da mesa, se nasce um questionamento que eu tenho. A partir então que nós fazemos essas duas votações, o relator de qualquer projeto for relatar os dois vetos, né, dos dois artigos, tiver mais do que um nesse caso, como é que procede a votação em plenário para derrubada? Em separado também. Tem separado também, era Em isso que eu queria separado saber. também. Porque daí cada veto parcial vai ter um relator e cada veto parcial vai ter importante. uma votação em específico na CCJ e em plenário também. Então seria duas votações na mesma. Duas, três, quatro, dependendo Vereador da quantidade. Obadias. Ok? No plenário também, da mesma forma. Eu vou passar a palavra para o vereador Zairo, que eu tinha pedido, e depois para Vossa Excelência. É que eu entendo que quando, por exemplo, se apresenta emendas com temáticas diferentes a um projeto, você apresenta as emendas individualizadas, emenda 1, emenda 2, e vota de forma individual também. Perfeito. Né? Porque tratam de temas e assuntos diferentes. Eu acredito que é o mesmo caso trazido para a situação do veto. Quando aborda temáticas diferentes dentro do mesmo projeto, tem que vir por unidade. Vereador Kaminski. A leitura do vereador Zé está perfeita. Se você faz isso para as emendas, naturalmente, por que não fazê-los? Por conta Mas um detalhe, e o vereador Toninho, está correto, vereador? Nós também cometemos erros por não ter percebido isso anteriormente. E o Ramires, que é a pessoa que está nos dando suporte, ele destacou. Ele chamou a atenção para a situação, viu o pastor Jair Alexandre, foi ele que fez destaque. Mas ele foi muito, muito bem pontuado. Né? E aí eu também faço, e aí é claro que é competência do CCJ, né, vereador Zairo, apresentar, e não só o opinativo da casa, mas é a nossa responsabilidade a observação disso, e o jurídico podia também ter destacado isso e outros. Já podia ter destacado, chamado a atenção do CCJ. CCJ, o projeto tem um problema de formal. A redação está inapropriada. Ele poderia ter feito isso e não fez. Ou seja, passou
passou despercebido pelo próprio jurídico da casa. E hoje, por exemplo, né, destaque aqui, nós temos 4 vetos hoje para ser analisado em plenário. 4. 2 deles é pelo total, um deles é parcial com apenas um destaque, e o primeiro a ser votado hoje é exatamente a mistura de artigos. Exatamente o contrário que está aqui. Ele não veio separado, são 2 artigos. Então, veja que nós temos esse problema hoje para ser discutido em plenário na Câmara. Deveria ser retirado? Não, eu acho que nós também despachamos. Entendeu? Então, não dá para... Nós também temos meia-culpa nesse caso. Ao contrário desse projeto, nesses aqui agora não temos meia-culpa, porque nós estamos fazendo o destaque. Então, há de se resolver, né, de se resolver, o destaque foi feito. Porque está errado. Agora, como é que nós vamos agir agora, sabendo do problema, como é que nós vamos passar a mão na cabeça? Seria uma omissão da nossa parte permitir que se faça. Então, eu particularmente, senhor presidente, se o assunto for votado, eu vou me abster por conta de uma omissão que eu não quero ter, eu jamais teria. Com a palavra, vereador pastor Jair, e depois o vereador Obadias. Não, eu concordo com o que o vereador Júlio Camis está colocando, porque se a gente aprovar ou se votar, vai continuar o erro. E eu acho que tinha que barrar, tinha que segurar, tinha que retirar, para ser corrigido, mesmo que nós possamos, nós da CCJ, assumimos, né, o erro, né, de não ter observado isso, mas tem que ser retirado, não dá para dar continuidade a um projeto de veto, né, e que está errado. Eu vou passar a palavra para o vereador Obadias, depois vou fazer uma sugestão de encaminhamento. Senhor presidente, o maior patrimônio que essa casa tem, são vários, né? Dentre eles é o regimento interno. O regimento interno é algo que precisa ser guardado e protegido. Eu faço aqui a palavra do pastor Jair, uso a palavra do pastor Jair. A gente tem que preservar o regimento interno. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque eu estou com o veto aqui que nós vamos discutir hoje à tarde na nossa sessão, do vereador Daniel. São 2 vetos, 2 artigos, o 2º e o 4º. Um veto de 2 artigos. Exatamente, que é esse problema que nós estamos tendo aqui. Deveria ser separado. Eu não sei, nós vamos ter que achar uma brecha para poder corrigir esse erro, que não é só nosso também. O erro passou, mas é um erro que a casa cometeu, que lá cometeu, por falta dessa informação, ou de estar informado, ou de estar atualizado. Nós precisamos corrigir para nós protegermos o nosso regimento interno. Conservá-lo. Essa é a minha palavra que eu deixo aqui, senhor presidente. O senhor, como presidente dessa casa, eu não sei como é que a assessoria da mesa pode lhe auxiliar nesse momento, junto com a presidência dessa casa, no sentido geral, o presidente Salésio, e o líder do governo, para que a gente possa corrigir esse erro, para nós não cometer mais esse tipo de situação daqui para frente. Essa é a minha palavra. Eu vou passar a palavra para o vereador pastor Jair, depois vou suspender os trabalhos por até 5 minutos. Não, até porque a gente está colocando o jurídico da casa, né? Mas eles deixam sempre bem claro, bem nítido, que é opinativo. Eles deixam no relatório não, nesse deles. Caso não é a regra. Mas pode... Não, ok, mas vereador Jair, pode concluir. É opinativo. Pode ver que eles colocam sempre opinativo. Por isso que eu acho que, senhor presidente, que o jurídico dessa casa não poderia ser mais opinativo, né? Tem que ser um parecer de mesmo que a gente discorde, que cada um tem um tipo de interpretação. Até para assumir responsabilidades também, né? Sendo assim, eu suspendo os trabalhos por até 5 minutos para que possamos debater entre nós o encaminhamento. Reabertos os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça em relação ao veto parcial ao PL número 44 do vereador Manuel Rosengue. Eu passo a palavra ao vereador Obadias Benones, relator. Senhor presidente, muitas discussões
até é importante as discussões que você se enriquece também com isso, né? Muito importante. Acabamos de ter uma prévia aqui com os nossos jurídicos, surgiu várias ideias e eu, como relator desse projeto, dispensado assim essa missão para relatar, diante do que nós temos do regimento interno, a assessoria pode me ajudar, esse artigo... Artigo 35 da Lei Orgânica e 228 do regimento interno. 228 do nosso regimento, não tem como nós não caminharmos ele pela trilha de que ele é antirregimental. Essa seria a palavra correta, mas não tem como também sair da ilegalidade. É ilegal. Tá? Se não está obedecendo o regimento, antirregimental, acaba sendo ilegal, no meu entendimento. Então, o que eu sugiro, o que eu vou dar encaminhamento, senhor presidente? Se algum colega também tiver alguma situação para nos colocar, estou aqui aberto também, mas meu encaminhamento seria anexar que é antirregimental, né, caminhar ele como antirregimental, ferindo a questão do artigo 228, perdão, 228, está ferindo, porque a gente, voltando aqui, o pessoal está nos acompanhando para entender, o nosso regimento defende que seria 2 pareceres, né, quando são mais de 2 vetos, ou seja, 2 artigos vetados seriam mais, um a cada caso, né? Vamos estudar um a cada caso. Então, nesse caso, antirregimental, e encaminho para que a gente possa derrubar isso ou não, votar para o plenário, que o plenário é soberano. Essa casa tem um plenário, vai ser soberano, e ali a gente fazer todos os encaminhamentos ou todas as prerrogativas. Então, fica a minha sugestão de que fique ilegal ou antirregimental, aí temos que ver uma palavra para isso. Só para destacar, não é só sugestão, o seu relatório é... o meu relatório, não é sugestão, o meu relatório é esse. Obrigado, presidente, por me corrigir. Perfeito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, apenas destacando que já foi solicitado o encaminhamento de ofício à Prefeitura e a assessoria jurídica da casa, que compareceram aqui no momento que nós estávamos fora do ar, para que essa situação não se repita. Certo? Senhor presidente, mais uma questão de ordem ao vereador Obadias Benones. Obrigado. Aí assim, agora a gente precisa entender, né, isso aqui vai subir para o plenário vai estar discutindo sobre isso. Caso o plenário acate a decisão da CCJ ou não acate, quais são os procedimentos agora, senhor presidente? Acatando, beleza, o projeto está, a questão do veto acatou o que a CCJ colocou, é isso, né? E se não acatar, tem essa prerrogativa também? É essa situação regimental que a Fabíola, como assessora da mesa, o Léo Cacetari e a Kate na assessoria jurídica estão verificando para até às 5 horas, que é o início da nossa sessão ordinária, a gente verificar qual vai ser o encaminhamento a partir dessa situação, desse veto em específico. Até porque lá no plenário nós vamos votar o mérito do veto, o veto em si, né? Não a sua legalidade em si, né? Vereador Ramires. Não, mas ratifica o ofício, até para nós deixarmos isso claro. Agradeço a presença de todos os vereadores na Comissão de Constituição e Justiça e declaro encerrada a reunião ordinária de hoje.